E agora eu já quero começar perguntando para vocês, como é que foi a leitura que vocês fizeram? Estava dentro do esperado? Alguma coisa surpreendeu vocês no resultado das eleições? Como que vocês enxergaram tudo que aconteceu nessa madrugada? Olha, o resultado estava dentro do esperado, pero no mucho, né? A percepção aqui nas ruas, na imprensa, em todos os lugares, era de que se o Donald Trump vencesse, o que era a maior probabilidade, seria uma vitória apertada. Só que quando chegou ali por volta da meia-noite, o cenário ele era completamente inusitado, porque não foi nem necessário esperar o resultado ou contar com os estados da costa oeste, tá? Que a apuração começa um pouco mais tarde, ali em torno de 2 a 4 horas mais tarde, de acordo com o fuso horário. E o que nós tivemos foi Donald Trump vencendo o chamado Cinturão da Ferrugem, tá? Que é aqui a região onde comporta ali os estados do Michigan, Wisconsin e da Pensilvânia. E por que Cinturão da Ferrugem? É onde se concentra a indústria metalúrgica americana, tá? E ali é uma área que tem muito trabalhador. A gente pode comparar ali com a região do ABC de São Paulo, para fazer uma analogia, para entender, né, do que nós estamos falando. E Donald Trump, ele começou a despontar, inclusive, para uma vitória no Michigan. E o Michigan, dos 3 estados ali do Cinturão da Ferrugem, era o que estava mais sólido para uma vitória da Kamala Harris. E inusitadamente, foi onde Donald Trump encerrou a sua campanha na segunda-feira. Quando despontar essa tendência, né, foi algo assim inusitado. A Geórgia também, Donald Trump estava muito à frente, e na Pensilvânia, Donald Trump virou muito cedo. A Kamala saiu muito na frente, já era esperado isso por conta do voto antecipado pelo correio, mas o que nós tivemos a seguir foi quando Donald Trump ele passou o carro, e nós tivemos um resultado avassalador, porque nós tínhamos 7 estados-chave, 7 estados pêndulos, 7 swing states, são os termos, né, que estamos utilizando sempre. Donald Trump venceu em todos os 7 swing states foram vencidos por Donald Trump. E o mais surpreendente ainda, todas as pesquisas, a mídia, no mundo inteiro falava, não, Donald Trump vai vencer no colégio eleitoral, mas no voto popular, Kamala Harris irá vencer. E o que nós assistimos foi Donald Trump com 5 milhões de votos à frente de Kamala Harris no voto popular. Nós adiantamos no PH Vox há mais ou menos um mês que Donald Trump pretendia vencer no voto popular. Era uma missão difícil, mas o homem é resiliente. Quando ele coloca uma coisa na cabeça, ele faz. E isso me surpreendeu muito. Olha, Campiano, eu vou trazer um dado que, assim, não está 100% porque faltam 3 estados. Os Estados Unidos tem 50 estados, então eu vou trazer os dados de 47 estados, por conta de questão de fuso horário, eles ainda não atualizaram. Mas nesses 47 estados, em todos eles, o eleitor deu um voto à direita em relação à eleição de 2020. Você só vê as flechinhas, assim, para a direita e quase muito pouco para a esquerda, mas dentro do estado você teve um voto à direita. Aí eu faço a gente precisa fazer um questionamento e uma análise que a campanha do Trump foi muito boa, bem organizada, o Trump não estava isolado como estava em 2020 dentro do partido, mas mesmo com tudo dando certo, ainda assim é um resultado que surpreende essa questão do voto, essa guinada à direita, e eu acredito que teve muito também uma rejeição a pautas de esquerda representadas pela campanha da Kamala Harris, mesmo que tenha dado tudo certo para o Trump. Assim, o Trump perdeu por 5 pontos na New Jersey, é um estado que o Biden ganhou com quase 20. A mesma coisa aconteceu em Nova York. Nova York é o grande ponto para se observar, né, Ivan? Isso, porque Nova York, por exemplo, o Joe Biden ganhou com 25%, a Kamala agora ganhou com 10,5%, quer dizer, mais um pouco era um swing state. Então, teve uma rejeição muito grande às pautas de esquerda. Eu não diria que é uma surpresa, mas de alguma maneira também é algo que a direita americana, principalmente, vai ter que saber interpretar e como receber esse eleitor que lhe deu um voto de confiança. Estão usando muito aqui a palavra mandato.
esse voto popular, essa diferença no voto popular, é como fosse um mandato para a campanha do Trump. Os republicanos, isso já é oficial, já tem a maioria do Senado, o Senado já está com eles, a presidência e muito provavelmente a casa, ou seja, a Câmara dos Deputados. É quase que um cheque em branco ali que o eleitor está dando para o Partido Republicano, como diz o Trump, tentar consertar a América. E pegando esse ponto que o Ivan colocou, ele é importante porque esse cheque em branco, mais do que na política interna, na política externa, né? O Donald Trump, ele agora tem um poder nas relações internacionais, nas políticas internacionais, dentro dos Estados Unidos, que ele não teve em nenhum momento do seu primeiro mandato. Donald Trump, ele volta maior, mais poderoso e com muito mais capacidade de ação dentro e fora, né, dos Estados Unidos. Bom, meninos, agora eu queria passar para o professor Eduardo. Professor, você tem alguma pergunta para fazer para os meninos? Claro, bom, primeiro deixa eu dar os parabéns, são dois amigos, né? Uma alegria enorme estar aqui junto com vocês, todo mundo corado, gostei de ver, hein, cara, vocês estão com a cara saudável, né? Todo mundo queimadinho, é a alegria da vitória, né? É a luz que está irradiando da liberdade americana, né? Que eu espero que faça brilhar, né, o Ocidente inteiro, porque a gente está precisando muito. Minha pergunta para vocês é o seguinte: vocês acham que essa demonstração de rejeição que o povo americano está dando a essas pautas horríveis, em cima das quais a campanha da canalha Harris se baseou, né, como, por exemplo, aborto, né, mutilação genital de crianças e outras barbaridades, né, racismo explícito, e, enfim, outras coisas, você acha que isso tem potencial de gerar algum tipo de autocrítica dentro da própria esquerda, de forma que eles consigam empurrar para o lado essa turma extremista, né? Porque, olha só, gente, eu entendo, né? Isso faz parte da minha pergunta para vocês, né? Analisem isso, né? Essa mulher teve 66 milhões de votos, né? Exato. E que é uma aberração. Eu só posso imaginar, né, que esses votos não sejam necessariamente para ela, sejam votos de alinhamento a um sentimento de esquerda. Quer dizer, a gente tem que... A própria esquerda tem que espremer esse radicalismo selvagem, né, regressista ao máximo, silvícola, como se fosse uma bola de pus, um abscesso, né? Vocês acham que tem chance desse tipo de percepção acontecer, desse tipo de autocrítica acontecer? Olha, a sua pergunta é maravilhosa, professor, e mandar aqui um abraço bem apertado. O senhor sabe o quanto que o senhor tem o nosso carinho, né, o quanto gostamos do senhor. Vamos lá, eu vou pegar uma parte da pergunta, vou deixar outra para o Ivan, porque daria para fazer aqui uma hora para ler tranquilamente. Eu vou pegar mais a parte aqui do terreno. Essa autocrítica, entre aspas, já começou, tá? Hoje de manhã, a primeira coisa que eu fiz foi ligar na MSNBC aqui, que eu falei, não quero assistir a Fox, eu quero assistir a TV do regime, como diz o Ivan. E eles levaram, assim, representantes de minorias para falar. A feminista, ela estava quase chorando, né? Era um clima de velório, uma senhora já de idade, tá? A autocrítica dela não era nem que as pautas deles estão erradas, mas do que eles não fizeram corretamente para convencer. E o que acontece, pessoal? Uma coisa que me assustou aqui nos Estados Unidos é como a pauta do aborto ela é tratada, tá? Aqui nós temos o principal movimento pró-vida do mundo, tá? O movimento pró-vida aqui é extremamente forte nos Estados Unidos, mas o movimento pró-aborto também, pró-assassinato de bebês, ele também é muito forte. Aqui eles não maqueiam. Eles tratam o aborto como uma pílula anticoncepcional. A questão do aborto é que está inflamada. É mais ou menos isso. Eles não tratam como que você está tirando a vida de um ser humano. A questão do aborto aqui é pílula anticoncepcional. É cortar a unha do pé. É assustadora a forma que eles tratam isso. E ela falou que talvez a Kamala Harris tenha errado porque ficou o tempo inteiro falando de aborto e não de outros problemas que a sociedade americana estava ali enfrentando. Agora, quando a gente pega, por exemplo,
da comunidade negra, né, tinha um representante, ele tinha uma visão sólida do que estava acontecendo. Ele, inclusive, falou, a gente tem que aceitar que perdemos a eleição porque não conseguimos entregar aquilo que a população esperava, e ela quis voltar para onde ela teve uma segurança, para onde ela teve ali a entrega do que ela está esperando, que é o quê? Uma baixa inflação, o seu poder de compra, né, e ver que o país está andando para frente. E ela viu que o país andou para trás. Então, eles querem mudar isso. Agora, sobre os outros pontos, Ivan, eu passo para você. Olha, professor, sempre um prazer conversar e obrigado pela pergunta. A autópsia da campanha da Kamala, ela começou há 2-3 horas. Eles ainda estão tentando entender. A questão do voto do colégio eleitoral até que não foi uma surpresa, mas essa diferença no voto popular acabou sendo um baque. Como assim as pessoas rejeitam, né, essas pautas? Por exemplo, no estado da Flórida, ali não foi um decreto do governo. Os habitantes da Flórida passaram lá um plebiscito proibindo a legalização, por exemplo, da cannabis, da marihuana. Aí não é partido republicano, partido democrata. Aí é uma questão, né, da população decidir aquilo que ela bem entende. Eles estão com dificuldade de entender a rejeição de algumas pautas. Eu acredito que eles vão apontar o dedo para a Kamala, dizendo: você passou a mensagem errada, você não soube comunicar, as suas entrevistas foram péssimas, e daqui 4 anos eles vão tentar todo o mesmo script com um candidato diferente. É o que eu acho. É que, na verdade, a gente vai ver uma guerra civil agora dentro do Partido Democrata para ver quem será o manda-chuva ali. Mas eu acredito que, assim, ainda, né, no quente da coisa, a soberba e o orgulho não vai deixar que eles façam uma autocrítica mais aprofundada. E eu já reparei que isso está no Brasil também. Eu vi a emissora do regime no Brasil também fazendo alguns comentários, e eles não têm, né, essa questão. Veja bem, a questão climática. Talvez essa tenha sido a maior participação de eleitores das chamadas zonas rurais, né, da questão do agronegócio, tudo aqui nos Estados Unidos. Ontem à tarde já tinha um pessoal dizendo: olha, as zonas rurais vão salvar os Estados Unidos, né, votando no Trump. E aí a gente vê comentários de que não, é um retrocesso para a mudança climática, não sei o quê. Mas será que aquele agricultor, que é o principal interessado que o clima funcione bem, está interessado em ceder seus direitos, uma pauta que talvez não traga solução, mas só a presença maior do governo, do Estado, ali na sua propriedade? Então, eu acho que vai demorar um pouco para eles entenderem. Agora, enquanto eles não fizerem essa autocrítica, o Partido Republicano tem uma alçada aí pela frente para continuar ganhando eleições. E eu quero só complementar com uma coisa que o Ivan ontem falou na nossa transmissão, e sobre essa questão da guerra civil. E é muito verdadeira. O grande derrotado da noite de ontem não foi Kamala Harris, foi Barack Hussein Obama. Esse foi o grande derrotado, né, da noite de ontem, e ele sai por baixo, porque quando Biden ganhou, Obama foi colocado como grande responsável, e da mesma forma ele não foi capaz. Mas aqui a gente também tem que ter honestidade intelectual, porque Obama não queria que Kamala Harris fosse a candidata. Ele foi forçado praticamente pelas circunstâncias que isso acontecesse. Talvez ele estava com a visão de que isso seria o resultado final, mas tomeiros tomaram, né, poteiros potaram, é ele que sai como grande derrotado. Obrigado, Paulo. Obrigado, Ivan. Adorei a autópsia, hein, cara? Muito bom. A autópsia começou às 3 horas, sensacional. Gente, parabéns pelo trabalho de vocês. Muito obrigado, um prazer enorme estar com vocês aqui. Pessoal, antes eu só queria sinalizar para o pessoal do chat, tem muita gente perguntando do Marco Antônio. Marco Antônio não está com a gente hoje, porque ele está nos Estados Unidos, acompanhando os bastidores. Ele vai trazer novidades para vocês depois, mas por enquanto eu estou aqui apresentando. Agora, avisa o Marco Antônio que nos Estados Unidos tem internet, que ele pode participar do programa também. Olha o Aquiles me expulsando. O cara é o dono do programa. No dia da eleição do Trump, eu já dei uns porros, ele some, pelo amor de Deus. Tá me expulsando. Vamos lá. Você precisa participar também. Quero fazer uma pergunta para os meninos. Meninos, por que vocês acham que foi nítido que a maioria das pesquisas trabalhou em favor da Kamala Harris, né?
Pouquíssimas pesquisas diziam que o Trump ia vencer. Pouquíssimas. A maioria absoluta delas dizia que a vitória ia ser da Kamala Harris. E no fim das contas, a diferença entre os dois foi uma diferença considerável até. Dá pra gente dizer que a maioria das pesquisas errou e errou por muito. Fale um pouco sobre isso pra gente, por favor. Acontece que as pesquisas, infelizmente, elas muitas vezes são utilizadas para tentar influenciar o eleitor e não passar a imagem de momento ali que a pesquisa capta. Então, por exemplo, passar a narrativa de que era uma eleição apertada, isso estimula o eleitor, eventual eleitor da Kamala Harris, a participar e votar e diminuir essa diferença, quem sabe. Então, no passado, eles usavam a estratégia de que o Trump estava muito atrás para desestimular o eleitor do Trump a não votar, porque, poxa, o que eu vou fazer aqui se o Trump no meu estado vai perder com 8%, meu voto não vai fazer diferença, eu vou ficar em casa. Não deu certo. Então, esse ano eles tentaram mudar a estratégia para tentar estimular eleitores da Kamala Harris a participar, uma vez que esse entusiasmo em torno da campanha dela estava baixo, como de fato ficou comprovado. Então, em alguns institutos, como que, por exemplo, o New York Times é um jornal, né, conhecido, ele endossa a Kamala Harris, ou seja, ele pede aos leitores que votem na Kamala Harris. Até aí tudo bem. Na minha opinião, esse jornal não poderia mais publicar pesquisas, porque afinal de contas é um jornal que já declarou ali o seu voto, mas eles continuam publicando. E, na minha opinião, tem um pouco dessa questão de tentar influenciar o eleitor. E aí tem aquele outro instituto que quer acertar, que quer fazer um bom trabalho ali para ficar reconhecido e tudo mais, como foi o Atlas. O Atlas praticamente gabaritou o resultado da eleição, tanto nos estados quanto no voto popular. Então, é a segunda ou terceira eleição agora que eles vão tão bem assim. Já outras pesquisas, eu acredito que seja isso, tentar influenciar o eleitor para um lado ou para o outro. Dá para dizer que o Atlas subiu uma prateleira enorme, né, Ivan? Sim. Entrou assim para o nível de Maradona e Pelé. Né? E não só na questão das pesquisas, mas da projeção e análise eleitoral, né? Porque aqui nos Estados Unidos a pesquisa ela é um pouco diferente do Brasil. Ela tem um quê de projeção, mas também de análise mais aprofundada. E o que nós temos aí, de maneira clara, que também existem institutos, como o que o Ivan falou, que influenciam. E o que me chama a atenção é como no Brasil, aqui é uma autocrítica para nós brasileiros, tá, pessoal? Como no Brasil, nós temos a seguinte situação. Nós sempre falamos contra as pesquisas, nós sempre falamos contra a esquerda, nós sempre falamos contra a mídia da esquerda, mas tudo que eles falam, tudo que eles publicam, todo mundo acredita no mesmo instante, começa a repercutir e se desesperar como a verdade. Ô, PH, por que você está falando isso? Teve um instituto que deu uma projeção assim, bizarra, colocando que o Iowa seria vencido pela Kamala Harris por 3 pontos percentuais. E todo mundo no Brasil já pegou isso como se fosse a verdade, e foi como um rastro de pólvora. E aí nós fizemos um programa, inclusive no domingo ou na segunda-feira. Aí eu expliquei, abri os números do Iowa, mostrei e falei, pessoal, o Iowa está do lado do Wisconsin. Provavelmente isso daqui é para influenciar o Wisconsin e o cinturão da ferrugem que nós estamos vendo. Não faz sentido. Quando a gente olhava a curva das pesquisas, ela não casava as informações. Quando você olhava o histórico dos votos, considerando que a cultura eleitoral do americano não tinha essa tendência, é diferente de você pegar um swing state. O Iowa não é um swing state. Os democratas não vencem no Iowa, talvez há décadas. A população do Iowa não tinha nenhuma demanda que favorecesse os democratas, e ainda assim aquilo virou um fato. Outra questão também péssima foi a experiência do Polymarket, na minha opinião, tá? Porque muitas pessoas, e aqui é uma crítica que eu faço, não no sentido de se colocar como o senhor da razão, ou estar acima, não, é uma crítica para a classe, na qual nós estamos, que são os jornalistas, principalmente os independentes, que começaram a tratar o Polymarket como se fosse pesquisa eleitoral. E isso bagunçou ainda muito mais o discurso, né? Porque você, ao mesmo tempo que você tinha que explicar o que estava acontecendo aqui, tinha que explicar o que o Polymarket não é.
né? Então, é também necessário que nós, brasileiros, como um todo, principalmente nós da mídia independente, comecemos a pautar, a buscar, a criar as fontes e parar de trabalhar em cima das fontes da grande mídia, que a gente sabe que é enviesada. Então, se a gente pega tudo que eles colocam como verdade, fica numa situação como essa também. Acho que é uma lição para nós da mídia independente. E a mídia independente americana soube fazer esse trabalho, que nós, no Brasil, ainda estamos evoluindo, somos novos, mas precisamos ter essa autocrítica também, né? E aplicar isso.